Olá amigos, vocês estão no canal O Retorno da Glória e esta é a série O Batismo do Espírito Santo. Essa é a segunda parte da série e o título dessa segunda parte é A Preparação. Nós estudamos anteriormente a respeito da promessa do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre a preparação para recebermos o Espírito Santo. O Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele diz o seguinte: Eis que do Pai vos envio a promessa. Esperem, portanto, na cidade, até que sejais revestidos do alto de poder. Enfim, por 3 anos e meio, os discípulos eram muito impetuosos e eles queriam fazer as coisas de acordo com os seus corações e não de acordo com a vontade de Deus, como Cristo sempre fazia. Por 3 anos e meio nós vemos nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos, Lucas e João, que os discípulos por várias vezes quiseram, até mesmo pela força, entronizar a Jesus no trono de Davi. E algumas vezes ele os repreendia e outras vezes ele tão somente saía de cena. E os intuitos dos corações dos discípulos não poderiam ser colocados em prática porque não estavam de acordo com a vontade de Deus. Enfim, após os 3 anos e meio, depois da morte e ressurreição de Cristo e após os 40 dias em que Jesus esteve glorificado aqui andando com os discípulos, eles aprenderam que verdadeiramente deveriam obedecer a Deus e assim fazendo, o Senhor então poderia dar qualquer coisa que eles pedissem, porque tudo seria para a honra e para a glória de Deus. Então eles voltaram para a cidade e ali eles estiveram por 10 dias no cenáculo. Não de maneira ociosa, porque o Espírito da profecia nos diz o seguinte: em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Eventos Finais, página 184. Eles não ficaram tímidos no cenáculo. Eles não ficaram reclusos em suas casas. Eles não estavam com medo da perseguição dos fariseus, dos saduceus e até mesmo dos próprios irmãos, que poderiam ser impelidos pelos líderes a também persegui-los, assim como perseguiram a Jesus e o crucificaram. Mas eles estavam no templo louvando a Deus, dando graças e glórias, porque o Senhor havia cumprido primeiramente a sua promessa de enviar a Jesus Cristo, o Messias, para que pudesse então remir a Israel. O Senhor, ele preparou os cultos e as reuniões justamente para conceder o poder do Espírito Santo a cada um dos seus filhos, a fim de que os seus filhos possam ser semelhantes a Cristo e a fim de que os seus filhos também possam fazer a missão de Cristo. Se você e eu desejamos receber o poder do Espírito Santo em nossas vidas, devemos primeiramente estarmos congregando com os nossos irmãos. Devemos estar louvando a Deus e dando a Ele graças pela promessa que se cumprirá em nossas vidas, que é a promessa do poder do Espírito Santo em plenitude, tanto de chuva temporã como de chuva serôdia. Mas os discípulos foram além. Eles sabiam que Jesus não queria apenas que eles estivessem louvando a Deus e bendizendo o Senhor para o cumprimento da promessa. Eles sabiam que havia algo mais e até mais profundo do que isso. Por isso o Espírito de Profecia continua nos dizendo o que ocorreram nesses 10 dias de preparação. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, eles humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. E o texto continua: pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Eventos Finais, página 184. Os discípulos eram homens sujeitos às mesmas tentações que você e eu, assim como Elias, Eliseu, Enoque, Moisés e todos os antigos profetas eram homens sujeitos às mesmas tentações e que muitos cometeram os mesmos pecados que você e eu. Os discípulos sabiam que eles precisavam se arrepender,
confessar a sua incredulidade, não apenas confessar que eles estavam errados, mas verdadeiramente abandonar os pecados, porque isso é o verdadeiro arrependimento, aquele que confessa e aquele que abandona. Para que você e eu possamos receber a plenitude do Espírito Santo, para que a terceira pessoa da divindade esteja habitando em plenitude em nossos corações, é necessário que os nossos corações estejam vazios do eu. Paulo dizia: agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho nesta carne, vivo pela fé no Filho do Homem. Paulo não vivia mais o eu, Paulo não vivia mais a sua vontade. Ele morreu para o mundo, ele morreu para o eu, ele estava crucificado para a carne e o mundo estava crucificado para ele. Os seus desejos e as suas vontades não faziam mais parte de sua vida. Ele vivia esta vida na carne degradada, decaída e pecaminosa, porque Paulo também era um pecador. Ele vivia não mais o eu, porque ele sabia que em Cristo há poder para que o eu morra e Cristo, por intermédio do Espírito Santo, viva no pecador. Os discípulos também entenderam isso e por 10 dias eles se humilharam, se arrependeram e pedindo que Deus concedesse que eles não vivessem mais o eu, mas que Cristo, por intermédio do Espírito Santo, vivesse neles. Por 3 anos e meio eles estavam discutindo sempre quem seria o maior no reino, quem seria o que ficaria à direita, o que faria à esquerda do trono, quem seria o primeiro ancião, quem seria o professor da escola sabatina, quem tinha mais conhecimento, quem seria o pastor, quem seria o professor. Jesus havia dito para os discípulos: se vocês quiserem ser o maior no reino, então seja o menor, seja o servo de todos. Assim funciona no reino dos céus. O mais humilde, o mais simples, o mais manso, o mais amoroso, bondoso, benigno, misericordioso, o mais temperante, este é o maior. Qualificações humanas não querem dizer qualificações espirituais. Deus não vê como o homem vê. Talvez o seu grande conhecimento, as suas grandes habilidades, que até mesmo sejam dons de Deus, não te fazem o maior dos discípulos. Mas sim a mansidão, a humildade e o amor te fará e me fará maiores no reino dos céus. Enfim, humilhando-se diante de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e unindo-se uns aos outros em um só coração, em um só pensamento, então a promessa do Espírito Santo pôde ser concedida. Meus irmãos, em 10 dias, se preparando os discípulos, eles puderam receber a plenitude da chuva temporã, a fim de no dia do Pentecostes e daí por diante serem as verdadeiras testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. No tempo dos apóstolos, o derramamento do Espírito Santo foi a chuva temporã e glorioso foi o seu resultado. Porém, a chuva serôdia nos nossos dias será muito mais abundante. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 211. Se você e eu queremos receber hoje e daqui por diante a plenitude da chuva temporã e também a plenitude da chuva serôdia, devemos começar a nos humilhar, a nos arrepender diariamente das nossas falhas e a colocar-nos como servos de Cristo e servos dos nossos irmãos. Assim a promessa de Deus poderá se cumprir na sua e na minha vida. O meu desejo é que o Espírito da verdade te guie em toda a verdade em Cristo Jesus. Amém.